Falo também sobre o Vasco, admitindo na justiça que tentou a contratação de um atacante, que é novo reforço da Série A. Alan Patrick de saída do Internacional. A multa rescisória de Ancelotti em seu novo contrato. Tem últimas de mercado, bastidores e finanças. Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, especulado no Vasco. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco tentou a contratação de Gabriel Pec. E essa confissão foi feita pelo clube no agravo enviado à justiça para tentar devolver Pedrinho à presidência. Quero te explicar o contexto. O Vasco tem tentado mostrar para a justiça que o afastamento do Pedrinho tem causado prejuízos em todos os aspectos, técnico, esportivo e também financeiro. O Vasco havia feito uma proposta ao Gabriel Pec, mas com a ausência do seu presidente na condução do dia a dia, não houve a possibilidade de cobrir a oferta do Cruzeiro, que acabou levando a melhor e contratou o atacante, revelado em São Januário. Vários outros negócios estão todos estagnados. Contratação do Nelson de Ossa. Já há um acordo com o Betis, mas o volante não pode ser anunciado como reforço enquanto não houver uma solução a respeito da volta ou não do Pedrinho à presidência. Mas o principal problema é a venda da SAF do clube. Marcos Lamáquia e seu pai José Roberto Lamáquia já deixaram claro que só vão comprar o Vasco se o Pedrinho voltar à presidência. Também por isso que o Vasco tenta, através da justiça, derrubar a liminar que afastou o Pedrinho da presidência do clube. Importante registrar ainda que a busca por um treinador ainda não avançou. O Vitor Pereira é o novo alvo. O ex-técnico de Flamengo e Corinthians pediu até essa quarta-feira para dar sua resposta. No agravo enviado à justiça, o clube entende que a governança deve ser decidida pela arbitragem e não através de uma decisão da justiça comum. E Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo, pode parar no Vasco? Essa é uma das especulações envolvendo o Cruz Maltino nesta terça-feira. Mas é bom que você, torcedor do Vasco, não se anime com a ideia. O Jair, que foi comprado pelo Nottingham Forest por 12 milhões de euros, terminou a temporada como titular e está avaliado em 15 milhões de euros. A gente está falando de 89 milhões de reais por um zagueiro que tem 21 anos de idade e é titular da sua equipe no futebol inglês. A chance desse negócio acontecer com o Vasco é praticamente zero. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma pessoa do staff do jogador e essa pessoa assegurou que não faz parte dos planos do Jair voltar para o Brasil e não dá para imaginar essa negociação com o Vasco. Até porque o Cruz Maltino passa por enormes dificuldades financeiras. Não tem conseguido fechar com o treinador. A operação de contratação por empréstimo de Nelson de Ossa também está travada por conta do litígio que acabou por afastar o presidente Pedrinho da SAF do clube via tribunais. Enfim, uma enorme confusão. Se o Vasco busca zagueiros e de fato busca, dá para cravar que não será Jair. 15 partidas na primeira temporada no futebol inglês, atleta que havia deixado excelente impressão no Santos e no Botafogo e que certamente vai fazer parte do plano e do projeto para a próxima Copa do Mundo. E Carlo Ancelotti terá direito a aumento salarial apesar da péssima Copa do Mundo à frente da seleção brasileira. Vale contar que antes do Mundial, Samir Chaud, presidente da CBF, concordou em prorrogar o contrato do Ancelotti até a Copa de 2030. E o italiano, que ganhava 5 milhões de reais por mês, passará a ganhar, a partir de julho, 6 milhões de reais mensais. Reajuste de 20% e 72 milhões de reais por temporada. Importante registrar que o Ancelotti já era o técnico mais bem pago entre todos os treinadores que estiveram na Copa do Mundo. Com esse reajuste, a diferença vai se tornar ainda maior para Thomas Tuchel, que comanda a Inglaterra, Maurício Pochettino à frente dos Estados Unidos e Julian Nagelsmann, que caiu na seleção da Alemanha. Importante contar também que, se Carlo Ancelotti quiser deixar a seleção brasileira, vai precisar pagar uma multa equivalente a apenas um mês de seu salário. Já a multa para a seleção brasileira é bem maior, mas não foi divulgada. Ancelotti ainda terá direito a um prêmio de 30 milhões de reais em caso de conquista do título da Copa do Mundo de 2030, a julgar pelo trabalho que ele fez, especialmente na partida contra a Noruega, em que o Brasil teve a menor posse de bola de sua história em Copa do Mundo. Vai ser difícil que esse prêmio seja pago. E Alan Patrick está de saída do Internacional. O jogador que é camisa 10 e ídolo do torcedor colorado não tem conseguido jogar com Paulo Pesolano. E nos últimos dias, o representante do atleta André Cury foi procurado pelo Internacional com a pedida para que ele busque um novo clube para o Alan Patrick. É importante que você
que torce para algum outro time no Brasil, não se empolgue. Isso porque o Alan Patrick já fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, o que inviabiliza sua atuação na Série A do Brasileiro por outra equipe no segundo semestre. Alan Patrick, que soma na atual temporada 23 jogos, 5 gols e 4 assistências, contrato até dezembro de 2027 no Internacional. E ver essa mudança na condição do Alan Patrick no Inter me causa estranheza. Ele havia sido contratado em 2022 e era, até o início dessa temporada, o cara mais diferente, o mais talentoso, o grande criador das jogadas e também autor de vários gols e assistências importantes. A coisa mudou, o Alan Patrick perdeu consistência física, perdeu espaço e está de saída do Colorado. Sobre o Vitor Pereira, tem grandes chances, Nicola, ou tem outro treinador à frente do Vasco. Vinícius, aí é uma percepção minha. O cara que acaba de sair da Premier League, depois de salvar o Nottingham Forest do rebaixamento, eu acho que esse cara não vem para o Brasil. Especialmente porque ele não viria para brigar por títulos. Ele viria para o Vasco, de torcida gigante, mas com enormes problemas financeiros, com um imbróglio judicial, sem saber quem é o presidente, sem ter a certeza de que a SAF vai virar. Se tivesse tudo redondinho, o Marcos Lamacchia comprou a SAF, já começaram os aportes, o Vasco tem investimento, grana para fazer grande investimento, acho que a proposta seria interessante, embora ainda achasse que ele preferiria esperar por propostas da Europa. O cara saiu de um clube na Premier League que não foi rebaixado, então a missão dele foi cumprida, mesmo que não tenham renovado o contrato dele, o Vitor Pereira foi contratado para salvar do rebaixamento e salvou. Mercado para ele na Europa deve aparecer a partir de agora, tá? Enfim. O Catriel, boa noite, Nicola. Tem alguma novidade de Pedrinho, presidente do Vasco? Cara, mais um movimento para tirá-lo do clube, né? Outro sócio trabalhando para que essa decisão da justiça seja prorrogada. Enfim, cara, os caras jogam pesado demais, cara, é difícil. Perguntando notícias do Vasco. Hoje o canal Atenção Vascaínos publicou que o novo alvo do Vasco é Vitor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo. É muito bom técnico, tá? O Vitor Pereira acaba de ser dispensado pelo Nottingham Forest, ele fez todo o planejamento do time depois de conseguir escapar, tirar o Nottingham Forest da zona de rebaixamento, e aí fizeram uma sacanagem com ele, que nem ele fez com o Corinthians, né? Futebol e a vida são assim, né? Vocês vão lembrar que quando ele era técnico do Corinthians, ele alegou que a sogra dele teve um problema em Portugal e que ele precisaria ir embora. Algumas semanas depois ele aparece no Flamengo. Agora foi o Nottingham Forest quem foi à forra com ele. Ele salva o time do rebaixamento, havia uma previsão no contrato de que se ele não fosse dispensado até 30 de junho, o contrato dele seria prorrogado automaticamente. Ele participou de todo o planejamento do time. No dia 30 de junho, às 23h58, o clube manda um e-mail para ele, oficializando que não tinha intenção de continuar com o Vitor Pereira. Foi assim que ele foi comunicado de que estava fora dos planos do clube, tá? O Vinícius Pinto, jogador pro Vasco, tem novidade? Todas as negociações do Deossa e as outras estão paralisadas por conta desse processo na justiça, tá? Cara, o mal que esses caras estão fazendo com essa ação na justiça é o contrário, Nicola, só se pediu a volta do Pedrinho. Ah, Rafa? Bom saber, então eu li errado. Tomara que seja isso mesmo, porque, cara, é um absurdo os caras trabalharem pro Pedrinho sair às vésperas de vender a SAF do clube. E detalhe, o Vasco precisa desesperadamente avançar nessa história, tá? Fala, turma, beleza? Mais um vídeo de notícias chegando para vocês chegarem e ativarem as notificações do maior clube brasileiro, o Vasco da Gama. Então, desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Um grande abraço para você e até nos próximos vídeos. Vamos para cima e fui.